Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em cada vida, né? Mais um dia, temos que dar graças ao nosso Pai. Ele é o único digno de toda a honra e glória. Hoje eu queria deixar uma mensagem aqui falando, né, da importância da gente prestar muita atenção nesse mundo, né? Porque muitas pessoas que pensam que são livres, na verdade elas são escravas, né? E a gente tem que estar muito atento sobre isso. Mas antes, queria pedir aos amados que nos ajudassem, curtindo, compartilhando. Os que não são inscritos, se inscrevam no canal. Isso aí nos ajuda a levar essas mensagens mais adiante. E eu quero ler aqui apenas 2 versículos, né, para que dê base nessa palavra nossa, onde, né, a gente tem que estar sempre falando da Bíblia. Não pode ser de outra fonte, né? Tem que ter a palavra do nosso Senhor e ele deixou na Bíblia, né? Não adianta eu falar do meu coração, que não vai ter efeito nenhum. E eu vou ler João, capítulo 8, versículo 33 e 34. Diz assim: Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que demonstra para muitas pessoas que estão no mundo, né? Pessoas que acham que estão livres, né? Que às vezes as pessoas pensam que quando vão para a igreja elas se encontram presas, né? A pessoa do mundo ela tem essa visão que os que seguem a Cristo estão presos e que elas estão nesse mundo livre, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quero, né? Pelo contrário, a palavra do nosso Senhor diz que aqueles que estão no mundo, né, que caminham no pecado, elas são servas do pecado. Isto é, servo do pecado, na verdade, você é escravo do pecado, né? Existe vários versículos que falam sobre isso. E o que é ser escravo do pecado? Às vezes a pessoa pensa, mas eu posso fazer o que eu quero? Quem disse que pode, né? Quando você passa a caminhar no pecado, existe muito pecado que ele já te domina e às vezes você já vai ter que fazer coisas até que você não quer. Um exemplo, vamos falar em vício, né? A pessoa é viciada em bebida alcoólica. E depois de um certo tempo, né, às vezes ela quer parar com aquilo ali, mas ela não consegue mais. Por quê? Ela já se tornou escrava da bebida alcoólica, né? A pessoa entra fumando um determinado tipo de, vamos falar cigarro mesmo, né? Ela começa ali sendo livre, né? Ela escolheu aquilo ali, ninguém botou na boca dela e mandou ela fazer. Mas depois de um tempo, ainda que ela não tenha dinheiro, ainda que ela não tenha saúde, ela se tornou escrava daquilo ali, ela não consegue sair. O que é ser escravo? Ser escravo é você fazer algo que você não quer, mas você se torna obrigado, às vezes sem ter lucro nenhum, né? E é o que acontece com o pecado. Tem várias coisas, né? Que a pessoa se torna refém do pecado. E a gente tem que estar muito atento sobre isso, para que a gente não ache, né, que estamos livres no mundo para fazer qualquer coisa. De início você é livre para escolher, né, se quer ou não, mas depois que você escolheu caminhar no pecado, você pode ter certeza que você se torna refém dele e você vai ficar preso pelo aquilo. E o problema de você ficar preso é que muitas das vezes você vai ter que fazer coisas que você não quer, né, coisas que não te agradam, mas não agradam às outras pessoas e você se tornou refém. Quantas pessoas refém, né, do pecado, quantas pessoas escravas do pecado por uma coisa que fez lá na adolescência e hoje tem arrependimento e não consegue sair. Por isso que verdadeiramente, amados, eu sempre falo, a gente tem que buscar Cristo, né? É Ele que nos torna livres, é Ele quem nos liberta de todos esses pecados, né? E permite com que a gente viva nesse mundo sem carregar esses fardos, né? Sem carregar esse jugo, sem carregar essas dores, quantas dores causadas, né, por coisas lá de trás. Por quê? Porque a gente permanece caminhando no pecado e nós não podemos, né? Nós temos que ouvir a palavra do nosso Senhor e entender que o nosso Senhor Jesus, ele é poderoso para nos libertar de qualquer problema, independente do que seja, né? Se temos fôlego de vida, se ainda estamos vivos,
ainda há tempo dele nos restaurar, porque ele é todo poderoso, ele já fez isso no passado, ele faz isso no presente e vai permanecer fazendo isso no futuro. Mas para isso nós temos que verdadeiramente dar ouvido na palavra dele. Não adianta, né, a gente querer ser liberto de algo, mas não querer ouvir a voz do nosso Senhor, né, que tem toda a experiência, que tem todo o poder para nos tirar daquilo ali. É essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, que a gente, né, não se torne escravo do pecado, não se torne servo do pecado, mas que nós sejamos servo de Cristo, pois ele veio, né, para que a gente fosse livre, liberto, pudéssemos ser libertos das coisas desse mundo e andando no caminho dele rumo à nossa salvação. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nos diz que nós temos que estar muito atento com o pecado para que nós não sejamos escravo dele, servo do pecado. Nós temos que ser servo do Senhor Jesus, que é quem nos direciona para o caminho da salvação. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa, que eles possam estar ouvindo essas mensagens e entendendo o que a sua palavra quer dizer. Os guarda, os protege e sempre os orienta. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.